sejam bem-vindos ao Softcast, podcast que fala de gestão, negócios e estratégias. E hoje nós estamos aqui com a Leila. Vou ler um pouquinho sobre a Leila. Ela é sócia da TIR, que é uma agência de influenciadores, que tem grandes nomes, como Malu Perini, Bruno Perini, Wesley... Como fala? Eslen Delanogari. É difícil. E Marcelo Toledo, entre muitos outros. E ela também é coprodutora da Malu Perini. Seja Exatamente. muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Espero poder ajudar. Muito legal. O tema do nosso podcast hoje é sobre a verdade por trás dos bastidores de grandes negócios, que muitas vezes a gente não para pensar e que dá muito trabalho. E a Leila é essa pessoa. Já acompanho ela há um tempo, não a conheci pessoalmente, é um prazer. Eu sei que você faz toda a parte de estratégia mesmo do negócio, você está com a Malu ali já tem muito tempo. Então, antes de tudo, conta um pouquinho quem é a Leila. Então, na verdade, eu sou exatamente essa pessoa, assim, eu sou a pessoa do bastidor. A gente até estava conversando agora há pouquinho, falei, tô completamente fora da minha zona de conforto aqui, mas enfim, né, acho que é legal a gente se colocar, ter experiências diferentes, fazer coisas diferentes. Eu trabalho com a Malu tem 5 anos já. Eu sou gaúcha, morava no interior do Rio Grande do Sul. E aí comecei a trabalhar com eles. Na verdade, eu comprei o curso do Bruno. Todo mundo pergunta Caramba! isso, né? Eu comprei o curso do Bruno e eu acho que uns 2 meses depois a Malu fez um post dentro da comunidade fechada procurando designer. E eu era designer gráfica, né? E aí... Você ainda morava lá? Sim, em Caxias do Sul, morava em Caxias do Sul. E aí eu respondi, né, aquele post, a gente começou a conversar, comecei a trabalhar com ela. E aí eu trabalhava com ela pontualmente, que eu era freelancer. Na época tinha acabado de sair de uma empresa onde eu trabalhava. E aí, no meio da pandemia, eu falei, não quero trabalhar para mim, saí. E aí a Malu adorou o meu trabalho, me indicou para várias pessoas, trabalhei com a Renata Barreto também, com a Mari Brito, enfim. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito proativa, né? Então, trabalhando com a Malu, muitas coisas que ela me passava, às vezes ficavam dependentes de outras demandas que ela não estava conseguindo resolver e eu assumia, fazia acontecer. Até que eu assumi o lançamento dela como coprodutora, né? Ela tinha uma equipe, ela dispensou a equipe e me pediu ajuda para tocar o lançamento. Sem nunca ter feito. Sem assim. nunca ter feito. Caramba. Nunca tinha trabalhado. Mas a Malu sempre passou muita segurança, ela sempre ensinou muito, explicou muito. Então, eu sabia que a experiência dela com a minha força de vontade, que nunca faltou, né? Eu ficava, sei lá, virava noites tranquilamente trabalhando se fosse necessário. Então, eu sabia que só dependia da minha vontade. E com a ajuda dela, explicando, ensinando e tudo mais, eu não tive dúvidas. Sempre vi como uma oportunidade. Desafio. Não, isso total. E aí, assumi o lançamento dela. E aí, depois de um tempo, ela me convidou para ser sócia dela. Mas, para isso, eu deveria morar aqui, em São Paulo, né? E aí, foi quando eu vim para cá. Você fez o lançamento sem estar aqui, presencial? Remoto. O primeiro lançamento dela, eu acho que a gente não se conhecia pessoalmente ainda. Caramba, Conheci Leila. a Malu pessoalmente, acho que 2 anos depois que eu tava trabalhando com ela. Nossa, tá vendo? Coisas que a gente nunca imagina. Exato. Isso pra mim foi... ainda é, assim, eu não gosto de esquecer disso, porque foi uma realização muito grande. Eu admirava os dois demais, eu já seguia eles há muito tempo. Eu acho que desde 2017, 2018. Tenho muito Bitcoin graças ao Bruno, porque eu ouvi ele desde 2018. Então, trabalhar com eles, para mim, era um sonho, assim, né? E aí, hoje, sendo sócia da Malu, enfim, eu sou muito grata. Isso é muito legal. Seu olhinho até brilha, assim. Mas é que é real, assim. Tipo, eu tento realmente não esquecer de como tudo começou, sabe? É muito legal. Esses dias eu tava no Grupo Primo, porque ia ter uma gravação de podcast. E uma das meninas que ia participar do podcast chegou e falou: gente, eu mandei tanto pro universo isso, idealizei tanto. Eu falava 5 anos atrás, né? Ela disse que falava, um dia eu vou participar do podcast com eles. E agora eu tô aqui. E eu entendo, eu olhei para ela e falei, eu entendo perfeitamente o sentimento, assim, eu sou muito grata e me dedico bastante, né? Me dediquei bastante, me dedico bastante para isso acontecer e para a gente continuar evoluindo sempre, sabe? Mas
É algo que, para mim, assim, mudou completamente a minha vida. Essa parte da gratidão é algo que a gente precisa estar o tempo todo alimentando. Porque senão a gente começa a achar que é normal, que tá tudo normal e as coisas vão acontecendo e a gente precisa parar para olhar para trás e ser grato mesmo. Exatamente. Eu acho que nós temos o péssimo hábito de se comparar com pessoas que estão muito à nossa frente, às vezes, né? Mas a gente não se compara com o que a gente era há pouco tempo atrás. Então, eu costumo fazer isso, eu faço esse exercício sempre, sempre. Eu sou muito grata às coisas que eu tenho. E quando eu olho para trás e eu vejo tudo que eu conquistei até agora, e obviamente ainda falta muita coisa. Estou só começando, se Deus quiser, mas eu sempre coloco o pé no chão, assim, pra gente... Eu acho que é importante a gente perceber essa evolução. E é isso, a gente acostuma com isso e às vezes não dá o devido valor, sabe? E eu sou muito... Por isso que eu falei, eu sou muito grata por estar onde eu tô e eu não quero perder isso, assim, é uma coisa que eu tento exercitar sempre. É um exercício mesmo, muito legal. Nesse meio tempo, aí você veio pra cá e se tornou sócia dela. Isso tem 3 anos, mais ou menos. Tem 3 anos que eu tô em São Paulo. Eu vim pra cá, a minha primeira sociedade com a Malu foi a MEP, que era a marca de roupa dela, né? Ela tinha uma marca de roupa já na época, com uma outra sócia de Santa Catarina. E aí essa sócia dela saiu da sociedade, a Malu teve que trazer a marca para São Paulo. E foi por isso que eu tive que vir para cá. A fábrica era lá. A fábrica era lá, exatamente. O processo produtivo era lá. E aí a gente tinha que trazer... Eu entrei, né, na empresa como sócia e a gente teve que trazer para São Paulo, porque logisticamente e tal, fazia muito mais sentido estar aqui. E só que a Malu, obviamente, trabalha pra caramba no Instagram, enfim, tinha muitos compromissos, ela não tinha como tocar um operacional de uma empresa, né? E você já tinha trabalhado com confecção? Nunca, assim como ela. Mas a gente, enfim, nós somos muito desenroladas, assim. Eu tava te falando, né, que eu e a Malu, a gente deu um match de início, assim, porque nós temos personalidades muito parecidas. Uma delas é simplesmente fazer o que tem que ser feito. Não existe a menor possibilidade de a gente ter alguma tarefa ou alguma coisa para fazer e a gente falar, não sei, e acabou. Né? Então, nós vamos ver, desculpas. A gente vai atrás, né? Então, quando a gente viu, Malu tava lá calculando múltiplo de produção de... Era uma coisa, assim, absurda. Foi uma loucura. Foi muito estressante, muito, muito estressante, mas ao mesmo tempo foi algo que transformou completamente a nossa vida. Inclusive a Malu fala isso, assim, foi muito importante para o nosso crescimento profissional passar por isso. Até porque nós pegamos a empresa sem conhecimento nenhum. E... A outra sócia que tocava antes. Exatamente. E ela era estilista e ela tocava a produção da empresa. Então, a gente trouxe para cá, teve que desenvolver fornecedor novo, teve que estudar o mercado, entender como funcionava. Tem muitas coisas que a gente não para pensar, mas roupa é perecível. Exato, isso é uma coisa que a Malu sempre falava. E se você não ficar atento, você perde muito dinheiro, porque a tendência, ela passa, você piscou e... Exatamente. Foi bem complexo. E aí, nós tivemos alguns momentos que eu falava, eu vou assumir isso aqui. A Malu falava, cara, não tem como mais. Assim, eu já estava fazendo muita coisa. Só que eu tinha Era muito claro para mim que para contratar alguém, eu precisava entender o processo. E eu não tinha como entender o processo se eu não mergulhasse naquilo, né? Então, eu fazia as coisas para entender como seria melhor o fluxo, para a gente saber quem a gente tinha que contratar também depois, entendeu? Então, foram alguns anos, assim, enlouquecedores. Malu sempre conta, ela teve alergias, assim, foi super estressante. Sábado de noite, a gente estava online fazendo entrevista de emprego. Era uma loucura. E aí, deu certo, tá? Deu certo, nós conseguimos nós conseguimos desenvolver fornecedores, apesar de que moda é complexo, ainda um mercado amador, digamos assim, no sentido mão de comprar. Obra, tudo. Exato, acontece muito problema, enfim. Nós tínhamos problemas de defeitos nas peças, né? Era complexo.
Mas mesmo assim, nós conseguimos fazer, né, desenvolver processo, as coisas estavam andando. E aí chegou um ponto que nós estávamos na troca de coleção, né? Nós estávamos finalizando e iríamos começar a coleção seguinte. E aí nós estávamos com dinheiro em caixa para começar a desenvolver. A ideia era abrir uma loja em shopping, então o negócio ia escalar muito. Nós provavelmente faríamos mais algum aporte também, né? Pensando nessa questão do shopping e tudo mais. E aí nós conversamos, falei com a Malu e nós já tínhamos outros negócios, né? Que era o Materializa, que é o infoproduto dela. E a Malu trabalha com publicidades também. Então, nós tínhamos ali uma renda de serviço que tinha uma margem absurda comparado com um produto digital, que estava dando um trabalho absurdo. E nós estávamos colocando 80% do nosso tempo num negócio que estava dando 20% do nosso faturamento total, sabe? Então, nós decidimos fechar a MAP. E aí, Olha que interessante, né? O problema nunca foi venda. Não, porque a Malu não. sempre falava, um stories vendia. E isso que eu falo muito, porque o problema não é venda. Em alguns casos, precisa de vender e tem empresa que não vende e fica reclamando, e é difícil mesmo. Mas, na maioria das vezes, o negócio é a direção, o direcionamento do negócio. É ter os processos, porque você vende muito, não consegue entregar. Não adianta nada. É exatamente isso. E aí nós tínhamos algumas coisas de, vendeu super bem a coleção, vamos replicar. Não tem mais o tecido, não tem mais o aviamento. A gente não conseguia fazer. Era um pouco frustrante pra gente que trabalhava com infoproduto, trabalhar com produto físico, sabe? Então, eu sempre fui aquela pessoa de resolver os problemas, tá sempre atenta em resolver os problemas. Então, num lançamento, se caiu o site, o link não está funcionando, a gente vai lá e resolve. Fala com a empresa, vê se sou eu que tenho que fazer alguma... Enfim, tudo a gente consegue resolver. Mas uma peça com defeito, o que eu faço? Eu falei pra Malu, o que a gente faz? A gente vai lá costurar? Não tem como resolver esse problema, sabe? Então, e aquilo era um dinheiro perdido. No digital... a gente não tem que investir um valor para vender aquilo para depois ter o lucro, e a margem é muito pequena, né? De roupa, assim, a margem é muito pequena. Então, não estava fazendo sentido. Mas a Malu, realmente, se tem uma coisa que não é problema para ela, é vender, gente. A Malu assim, é um fenômeno. Eu sempre falo. Ela é maravilhosa, ela converte pra caramba. Não só a MAP, né? O Materializa, que são os produtos dela que ela vende, mas os parceiros que ela faz também, as publicidades que ela faz, porque... E isso é muito engraçado, porque ela tinha dificuldade em vender. Isso é muito louco. Mas é orgânico, porque ela só faz publicidade dos produtos que ela usa, que ela gosta. Então, ela não tem dificuldade em falar daquele produto como sendo a melhor proteína que ela comeu, que ela consumiu, né? Ou um shampoo, ou alguma coisa assim, porque ela de fato vive aquilo, né? Então, é muito engraçado quando nós negociamos um contrato de publicidade para ela, porque tem toda essa questão de ela vai fazer publicidade dos produtos que ela realmente usa. Então, não dá pra gente... Aparentemente, ela é muito verdadeira. Ela não... Ela é. E isso um dos motivos é esse. Obviamente, ela não se sente à vontade vendendo algo que ela não acredita, mesmo que seja dela. Não é só de outros. Mesmo que seja dela, ela não se sente à vontade fazendo isso. Mas... também pelo fato de que ela não quer ficar se preocupando em manter uma mentira. Não tem como, dela, não é sustentável isso, né? Então, se ela falar hoje que ela usa o shampoo X, daqui a pouco ela vai mostrar que ela tá usando o outro. Ela não consegue manter um personagem. A Malu é 100% ela ali no Instagram. Por isso que vende muito. Exatamente. Exatamente, esse é o ponto. Então, tem muita gente que às vezes fala, né? A credibilidade dos influenciadores está caindo, como é que vai ficar o mercado? Gente, para quem tem autoridade e quem tem critério para fechar contrato e fecha parcerias estratégicas, não vai acabar nunca. A Malu converte super bem. Os influenciadores com quem a gente trabalha têm muita credibilidade justamente por conta disso. Não precisa ter milhares de marcas. Você não precisa estar divulgando milhares de coisas. Exato. Você precisa estar uma bem feita. Exato, exatamente isso.
eu sempre brincava, né, que o meu trabalho, a maior parte do meu trabalho é declinar propostas. E é realmente isso, né? Porque todos os influenciadores que a gente trabalha deu esse match porque eles são muito criteriosos, né? Eles escolhem as marcas com quem eles vão trabalhar, né? Tem que ser coerente. O Bruno fala sobre finanças. É impossível a gente fechar parceria com ele, uma marca que a gente não coloca a nossa mão no fogo, digamos assim, porque é dinheiro, né? São coisas que não é tão simples. Se tivesse algum problema, obviamente, se ele estiver fazendo publicidade de um grande banco, né? E esse banco vir a ter algum problema, né? Isso pode acontecer, mas a gente tem um critério que, né? É uma curadoria para que isso não Exatamente, aconteça. exatamente. Se fosse um banco... Cara, eu acho que é melhor a gente tirar essa parte, tá? Eu vou usar outro exemplo. Deixa eu ver onde eu parei, que eu posso continuar. Não, Eu ia falar o nome de banco ainda, pra piorar. O do BO agora, recente. Exato. Não, eu não posso falar isso. Pode pôr essa parte que dá corte. Viraliza isso. Eu vou falar do Bruno. Vou voltar. Só deixa eu voltar a minha cor normal, que eu devo ter ficado vermelha. Então, o Bruno, por exemplo, o Bruno fala sobre finanças, né? Então, é o dinheiro das pessoas. A gente tem que ter muito critério, nós temos que investigar, entender, né? Se é uma marca sólida, que realmente faz sentido, fechar uma parceria, se é alguma coisa nova que está surgindo agora. Porque, querendo ou não, as pessoas confiam muito nele. E é o que ele fala, Exatamente. as pessoas vão. Exatamente. Então, tem que ter uma preocupação muito grande. Exatamente. É por isso que o grande intuito... Obviamente, eu ia falar, a grande maioria das agências pensa no lucro, mas é o negócio deles. Eu não acho isso não é uma crítica, né? Eu acho que existem formas diferentes de trabalhar. Mas a nossa preocupação maior é com a imagem do influenciador. Por isso que nós temos essas pessoas, as pessoas que estão com a gente hoje, confiam muito no nosso trabalho justamente por isso. Assim, a gente passa realmente um pente fino na marca, tenta entender, conversa com eles. Se há um produto que eles nunca usaram, nós pedimos para enviar para casa deles, para eles provarem o produto, testarem o produto. E aí depois, se eles gostarem, a gente começa a negociação. Então, é uma coisa muito mais... lenta e, obviamente, nós deixamos alguns negócios na mesa, né? Mas pensando justamente em estratégia para a imagem dele, né? Não faz sentido, exatamente o que tu falou, a gente fechar contrato com milhares de empresas, né? E as pessoas começam a perceber que aquilo tá falando qualquer coisa, só porque tá ganhando dinheiro para anunciar aquilo, e aí as pessoas já até não... a conversão ali, né? Muito. Tem várias coisas que fazem cair a conversão. Uma delas é fazer muitas marcas, com certeza. E aí começa dia eu vi a Malu postando até um negócio falando assim, eu não vou mandar o link, porque quando eu coloco o link, cai. Exatamente. Eu vou só pôr o print aqui, vocês vão lá e me procuram. Exatamente. Eu poderia falar um pouco mais sobre isso, mas talvez gere um pouco de polêmica com relação aos links, né? Mas uma das coisas que realmente prejudicam o influenciador é fechar a parceria com muitas marcas. E aí, o que acontece? Cai a conversão. Caindo a conversão, cai o preço dele também. É uma tabela? Existe uma... Não. Como que eu vou saber qual que é o preço e por que o preço dele caiu de um mês para o outro, por exemplo? É muito complexo. Então, vamos lá. Muitos influenciadores trabalham com valores fechados, né? Tanto stories, tanto feed, e meio que é esse formato, e manda para todo mundo, todas as marcas e tal. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, porque eu acho que quando o influenciador fala sobre um determinado assunto específico, no caso do Bruno, né? Eu vou usar o Bruno como exemplo. O Bruno fala sobre finanças. Quando a gente está falando de alguma empresa de mercado financeiro, ele tem muita autoridade naquele assunto. É diferente de ele estar falando sobre uma outra marca de relógio, por exemplo, né? Que ele não vive... Ele não fala daquilo no dia a dia dele, não é algo que ele entende, que ele estuda. Então, quando nós estamos fechando um contrato no mercado financeiro, de uma marca do mercado financeiro, eu consigo cobrar muito mais.
porque ele realmente, assim, Ele é especialista ele é naquilo. especialista naquilo. As pessoas seguem ele por conta disso. As pessoas acreditam no que ele fala. As pessoas querem ouvir a opinião dele sobre aquilo. O público, a audiência Exato. dele é É toda muito voltada pra qualificado, isso. exatamente. Então, a probabilidade de ele converter para um nicho de finanças é muito maior do que os outros. Isso não quer dizer, obviamente, que para outros ele não vai converter. Porque, Mas aí o preço cai. exatamente, a gente consegue ter uma flexibilidade maior na hora de fazer uma negociação. Então, depende de muita Então o preço, coisa. ele é, se a gente fosse colocar uma tabela mesmo, o preço ele é baseado no que a pessoa vende. Então, por exemplo, o Bruno vai ter uma margem mais alta em produtos de finanças. Uhum. A Malu vai ter uma margem mais alta em produtos de saúde. Exato. É exatamente isso. Ela tem mais autoridade para falar. Ela estuda muito sobre suplemento, então ela consegue passar isso. E a Malu ainda consegue passar isso de uma forma muito simples para as pessoas, algo complexo, né? Então, dependendo do nicho que a gente estiver falando, fechando o contrato, realmente a pessoa tem nós conseguimos trabalhar um contrato melhor. Isso não quer dizer que a Malu não venda muito shampoo, por exemplo. Uhum. Vende, bastante. Mas é diferente, porque ela consegue explicar o porquê de um suplemento ser melhor do que outro. Porque aquela marca realmente faz mais sentido do que outra. Né? Então, é algo mais complexo, digamos assim. Shampoo é uma coisa simples. A pessoa usou, o cabelo tá maravilhoso e tá tudo certo. Ela consegue falar que o cabelo dela bom, é desse tá jeito, ela ruim, usou, tá ficou bom e tá tudo certo. Mas quando é um produto um pouco mais complexo, aí a gente, obviamente, associando a autoridade do influenciador, nós conseguimos cobrar mais, sim. Suplemento mesmo é uma coisa que você não vai ter resultado de um dia para o outro. Exato. Então, você tem que confiar, e você Exato. vai alimentando aquele desejo até virar uma venda. Exatamente. Então, tem algumas coisas... Ela explica os benefícios de determinado suplemento, né? No dia a dia da pessoa, ou por que aquela marca, né, tem uma quantidade maior, que faz a diferença Y. Enfim, é complexo. Mas as pessoas seguem ela por conta disso, né? Confiam muito nela, tanto que o infoproduto dela é sobre... hábitos saudáveis, um deles é suplementação, ela fala sobre suplementos lá também. Então, com certeza, é um contrato diferenciado. Você fazia isso para Malu, e aí você abriu a Ti, como que foi esse processo? Então, depois que nós decidimos finalizar a MEP, né, nós fechamos a empresa. Então, um passo antes, como que foi essa decisão? Porque, assim, querendo ou não, era uma empresa que tinha venda, que dava lucro, mas dava muito trabalho. Partiu de você, partiu dela, como que foi essa decisão? Porque não é uma coisa simples. Não, então, eu levantei isso, né? Eu conversei com ela, eu falei que não estava feliz com aquilo, porque realmente eu via aquilo como algo promissor, né? Nós tínhamos conseguido fazer, a empresa estava muito bem, estava dando muito certo. Só que eu não conseguia me ver fazendo aquilo por muito tempo mais. E aí, quando eu conversei com ela, eu falei, olha, eu estou à disposição, se quiser procurar uma pessoa, buscar uma pessoa, né, para assumir a minha parte, obviamente, né, e o tempo que precisar. Como que era a divisão de tarefas? Então, na verdade, não, nós sempre, exatamente igual todas as empresas que eu tenho com a Malu. A Malu é a cara e eu faço as coisas acontecerem no bastidor, entendeu? Então, a Malu sempre foi, ela era modelo, né? A Malu era a pessoa que tinha mais contato com o público, com as seguidoras. Então, ela entendia melhor a demanda, o que ela achava, a percepção que ela tinha do que venderia mais ou menos. Então, era ela quem definia, porque as peças tinham que ser a cara dela, ela que tinha que gostar das peças para ela usar, porque as pessoas iam se identificar com algo. E, como eu falei antes, ela não consegue vender algo que ela não gosta. Então, as peças da MEP também tinham que ser algo que ela gostasse. Porque nem a MEP... é lindo, inclusive. Exato. E acho que todo mundo ficou triste. É verdade. Inclusive eu. Mas há uma história de bastidor, que nem deve ser tão bastidor assim. A Malu não usava as peças da MEP que ela não se identificava. Ela não conseguia usar e... Exatamente. Então, por isso, ela tinha que fazer parte desse processo de criação das peças, tecido, aviamentos, enfim, isso era uma coisa que ela comandava lá. E a divulgação, né? Então,
nós fazíamos juntas calendário, né? Lançamento, quando nós iríamos lançar. E aí nós tínhamos o cuidado de intercalar isso com Materializa, para não lançar uma coisa muito perto da outra também. Então, e o Materializa estava andando em paralelo esse tempo todo ali. Sempre. Vocês faziam umas 2 vezes por ano? Na época, nós fazíamos 3. E aí, agora com o TT na área, deu uma diminuída. Mas acho que em breve vai ter outro. Então, ela fazia essa parte criativa, né? Desenvolvimento das peças e tudo mais. E estoque, né? Porque ela tinha essa percepção do que ela achava que ia vender mais ou menos. Então, ela definia mais ou menos quanto nós iríamos fazer de cada peça e tudo mais. E eu tocava a parte de gestão, né? Gestão com as meninas que trabalhavam com a gente. E financeiro, a parte, exatamente, controle de estoque, exato, funcionário, isso. Faltou, não veio, devolução, retorno, site, tudo. A parte de sistemas e TI, digamos assim, o e-commerce, era eu que fazia. Vocês terceirizavam tudo para uma mesma fábrica ou cada pedaço era feito em um lugar diferente? Nós fizemos em alguns lugares diferentes. Nós testamos PLs diferentes, primeiro, porque é muito arriscado fazer com uma só. E segundo, porque nós queríamos realmente conhecer o trabalho de várias para chegar em algum momento e falar, ok, agora, a partir de agora, nós vamos fazer com essa e acabou. Eu fiz uma reunião com a ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil aqui de São Paulo. E aí eles estão numa crise de mão de obra, assim, geral, porque você não vê mais uma jovem de 20 anos fala assim, eu quero ser costureira. Não tem, ela quer trabalhar no escritório, no ar-condicionado. Então, assim, a gente vai passar por uma crise muito forte nesse segmento, porque não tem mão de obra. Nós já sentíamos isso na época da MEP. Nós já sentíamos isso. E eram coisas assim, piloteira ficou doente, não estou conseguindo ninguém para fazer. Essas eram algumas das dores que fizeram a gente desistir, assim, porque tinha as pessoas não têm muito compromisso, né? É como eu falei, é uma coisa muito informal, muitas vezes, então... E é um ambiente da fábrica em si, é um ambiente muito complicado. Às vezes não tem um ar-condicionado, uma telha quente ali, é um ambiente difícil mesmo. Nós tínhamos muito cuidado com as PLs que nós fazíamos, obviamente. Mas muitas vezes essas PLs tinham algumas como eu falei, piloteira era terceirizado, sabe? Algumas coisas assim que eles também tinham prestadores de serviço. Então, acaba que eles assumiam a produção, mas muitas vezes era terceirizado da parte deles também. E eram coisas absurdas, gente, assim, até morte aconteceu de atrasar a coleção. Qual o argumento? O que a gente vai falar num caso desses, né? Obviamente, nós éramos compreensivas, só que isso não mudava o fato de que teve uma coleção que nós atrasamos 3 vezes o lançamento, né? Então, eram coisas que a gente... Teve um aniversário da MEP que nós iríamos fazer um evento presencial do aniversário da marca e lançamento de uma coleção. E nós desistimos, porque nós tivemos que adiar 3 vezes. Nossa. E aí, com o espaço reservado e tudo mais, não tinha como. A gente simplesmente não... Não consegue nem quantificar o tanto de perda que tem nisso. Exato. Porque não é só o evento, não é só o espaço. É isso aí. E, assim, perda emocional também. Né? É complicado, é bem complicado. Então, foi... No final das contas, eu acho que eu e a Malu, nós somos muito racionais. Então, não doeu. Nem pra mim, nem pra ela. Conversei com ela, e aí ela foi pra casa. No dia seguinte, ela me mandou mensagem, falou, vem aqui pra gente conversar. Quando eu cheguei lá, ela falou, a gente precisa planejar como a gente vai fechar. Foi isso, assim, nenhuma das duas, porque muita gente fala, nossa, desapegar, era o nome dela. Malu é muito racional, ela entendeu, né? Ela ouviu a minha perspectiva sobre aquilo. Ela foi pra casa, entendeu, né? Racionalizou, pensou, conversou com o Bruno, obviamente. E eles chegaram à conclusão de que fazia sentido e que era melhor fechar, realmente, né? E eu, hoje, vendo ela com a TT, não tenho dúvida nenhuma de que foi a melhor coisa realmente, né? Para todo mundo, não só para ela.
obviamente, mas para mim também. E É que ela é tão desapegada nos stories, por exemplo, quando ela falou do fechamento, ela fez um vídeo explicando, mas assim, eu acho que os comentários, o pessoal tava com mais muito dor no mais, coração do que ela. muito mais. Com certeza, muito mais. Tanto que nós conversamos e aí nós fizemos o vídeo que nós postamos, né? Comunicando o fim e tal. E no dia que nós comunicamos, eu tava emotiva. Aí eu falei pra ela, nossa, eu tô chorando. E ela, por quê? Não faz sentido. Aí quando ela foi fazer a live pra falar, aí ela chorou. Mas assim, foi aquilo, foi aquele momento, assim. Mas eu acho que foi uma emoção de, eu acho que mais de gratidão Sim. por ter vivido aquilo. Porque foram momentos legais, principalmente os shootings, assim, era a equipe que a gente trabalhava nos shootings era muito divertido, era muito legal. Nós tivemos muitos momentos especiais, sabe? Mas a empresa em si não fazia sentido. Então, foi realmente irracional, assim. E venda não era uma opção, porque ia levar o nome. Exatamente. E aí, ela ia continuar trabalhando da mesma forma, só que preocupada com o até que as pior, porque ela não teria autonomia para decidir. Só que seria o nome dela. Uhum. É isso mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu, por isso que nós decidimos finalizar dessa forma. E aí a Luana, que era uma seguidora deles, né, da Malu e do Bruno, tem uma loja em Campinas, ela assumiu o estoque, a Malu divulgou a loja e finalizou tudo certinho, assim. Foi bem tranquilo, graças a Deus. E aí foi depois disso, que nós decidimos abrir a agência. Eu posso parar só um pouquinho, que eu acho que meu cabelo tá caindo aqui. Tô falando demais? Não, tá ótimo. Tá bem legal. Tá bom. O próximo tem que ser você. Opa. Então, quando nós fechamos a MAP, eu não consigo ficar parada, obviamente. Malu fala que eu sou workaholic, é real. E aí eu comecei a pensar no que nós poderíamos fazer. Aí conversei com a Malu, nós levantamos algumas possibilidades. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com a assessoria do Bruno dentro do Grupo Primo, antes de abrir a agência. Uhum. Então, eu trabalhei lá um tempo, né, para conseguir entender, para além da Malu, como funcionava o mercado e tudo mais. E aí, passado alguns meses, a gente definiu realmente que abriria a agência. Nós abrimos a agência e prontamente o networking da Malu e do Bruno, né? Alguns influenciadores entraram em contato com a gente já para fechar. Então, a agência não tinha sido... Nós nem divulgamos a agência, não deu tempo. Nós já tínhamos alguns contratos bem legais fechados com pessoas que a gente admira. Isso é muito legal. Tenho muita sorte de trabalhar com pessoas que eu admiro. Isso é uma das coisas que eu continuo fazendo exercício de ser grata também. E nós fizemos um post da agência, acho que março. Antes da gente conversar ali, eu não sabia que a agência estava dando tão certo, porque eu não vi mais falar disso, que é porque vocês estão organizando a casa. Exato. De tanta gente que veio assim, sem divulgar. Exatamente. Obviamente, a Malu tá um pouco mais afastada da questão da agência. Ela não está afastada, mas eu digo do operacional. Mas, obviamente, nós conversamos o tempo todo e, enfim, decidimos juntas o que vamos fazer. Mas nós chegamos a essa conclusão, assim, não vale a pena nós pararmos agora para fazer uma divulgação, porque, obviamente, tem muita coisa que a gente precisa finalizar, site e tudo mais. Mas, naquele momento, nós tínhamos contratos fechados e a nossa prioridade era conseguir atender todo mundo da melhor forma possível. Então, agora, nós chegamos num ponto em que nós temos uma tranquilidade maior para conseguir ajeitar, assim, tudo isso, aumentar a equipe. Esse é o problema que todo mundo quer. Exatamente. Exatamente. Eu não consigo, não posso. A gente não pode divulgar. A Malu também não fala sobre agência, né? Mas não tem como. Não tem como. No momento, eu não estava conseguindo dar conta de atender tudo que a gente precisava. Eu estava treinando as meninas também. Como eu falei, eu era assessora da Malu há muito tempo, então quando nós abrimos a agência, todo esse conhecimento de assessoria, né, de contratos e entregas de publicidade e tal, eu tive que passar para a equipe, então eu tive que
treinar a equipe durante o furacão. Mas para você foi um desafio menor do que a MEP, por exemplo, porque você já dominava isso. É verdade. Então, se você assumiu a MEP lá atrás, É verdade. a TIR para você foi fichinha ali. É verdade, com certeza. O volume de trabalho era maior, foi maior, porque os nossos influenciadores exclusivos, quando uma marca entra em contato, eles passam o meu contato. Então, toda hora tem o meu WhatsApp, é uma loucura. E aí, meus amigos ficaram sem resposta esse ano, desculpem. Tem um ano que eu te mandei uma mensagem. Exato. Mas eles são todos compreensivos, eles sabem como tá a minha vida. Mas é isso, o volume de trabalho era maior, mas é algo que, assim, é trabalho e não é algo que me preocupe, né? Eu passava as coisas para as meninas, fui treinando elas durante esse tempo. Agora a gente já tá, como eu falei, né? Já tá tudo redondo. Agora nós estamos estruturando melhor os processos e tudo mais. Mas logo, logo a gente vai começar a aumentar a equipe e divulgar, porque nós já temos um processo mais organizado. A importância do importante processo. Demais, demais. Porque senão você consegue... Você tem a venda, tem o cliente, mas você perde o cliente porque você não entrega. E aí é o que você falou, que você é muito exigente com a entrega. Você não consegue fazer uma coisa mais ou menos. E aí é melhor dar um passo devagar, um passo curto, do que depois ter que não conseguir entregar e ter que pedir desculpa e voltar atrás, ter que entregar, devolver o cliente. Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que me deixa muito desconfortável, para não usar outra palavra. Engraçado, porque a Erika tá aqui. E aí ela tava comentando, ela que comentou isso, né? Elas são bem exigentes. Mas é real, assim, eu acho que talvez esse seja o diferencial, né? No sentido de o cuidado que a gente tem com relação ao que a gente está entregando quando fecha, né? Uma parceria com uma marca. A marca está investindo naquilo, então... A Malu sempre fala que ela, quando trabalhava como assessora só dela, ela sempre falava que nós tínhamos 2 clientes, né? Uma era a marca e uma era o influenciador, o seguidor. Porque a marca está pagando ela para divulgar aquele produto e o cliente está comprando aquele produto por indicação dela. Então, assim, isso ela leva muito a sério, né? Então, por isso também que ela não fecha parceria com coisas que ela não acredita. Ela sabe o valor do dinheiro que aquela pessoa está colocando ali, né? Então, não faz sentido para ela estar divulgando uma coisa que ela acha que a pessoa não precisaria gastar com aquilo, sabe? Enfim, e nós temos... A pessoa está colocando dinheiro de ambos os lados, sabe? Então, o influenciador também é a autoridade dele. A gente tem muito cuidado com relação a contrato também, né? Para não... Nessa área, qualquer pequenos problemas geram impactos gigantescos, né? Sim. Uma coisa errada que você fala, você perde milhões de seguidores e o impacto é muito alto. Não tem margem para erro. Exatamente. Exatamente. É por isso que nós temos muito critério com os contratos que a gente fecha. Nós tivemos um exemplo um pouco tempo atrás de um contrato com outro influenciador, longe da agência, mas enfim, né? Eles tiveram um problema e eu levei isso para as meninas na agência. Eu falei, o dia que isso acontecer aqui, esse dia eu vou me sentir fracassada. Isso aqui é o que não pode acontecer. Porque, obviamente, né? No decorrer ali do processo, do trabalho, algumas falhas podem acontecer no sentido de mandei uma coisa boba, mas que pra gente faz diferença, sabe? De mandei o link errado, não era esse, algumas coisas assim, né? Que, enfim... E as meninas se cobram muito justamente porque elas sabem que a gente né, tem muito critério nas coisas e tudo mais. Então, olha, nossa, deixei passar isso, Leila, desculpa. Eu falo, gente, tá tudo bem, isso a gente consegue resolver. Eu sei que não é falta de atenção, eu sei o quanto elas se dedicam para fazer as coisas e para agregar valor também, né, nas entregas que a gente faz. Mas isso é uma coisa que eu não consigo admitir. Assim, fechar um contrato com um influenciador e saber que essa marca deu um problema para ele depois é algo que eu vou falar, gente, isso tiraria o meu sono. Então, mas é isso que te faz ser tão boa. E é por isso que todo mundo precisa de uma Leila. Exato. Eu acho que é por isso que eles confiam muito, muito na gente também, assim. Por conta disso, eles sabem que assim como eles, nós também somos muito criteriosas.
É o que eu falei, né? Aprendi muito com a Malu. Eu já tinha... Eu acho que isso é uma questão de caráter também, né? Então, eu já tinha isso comigo, mas isso foi um outro motivo pelo qual eu acho que deu muito certo a minha sociedade com ela até hoje. Nós pensamos muito parecidos, assim. Não tem dinheiro que pague um problema desse, sabe? Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, exatamente. E muitas dessas pessoas que vieram até a agência foi porque a Malu sempre teve você como braço direito, Sim. nunca se preocupou com isso. Aí o dia que ela falou, olha, tem uma agência com a Leila, lotou a agenda, porque sabe que você tem a curadoria, que faz aquilo ali com muito cuidado. Exatamente. Tem uma característica que eu gosto muito em qualquer pessoa, assim, principalmente funcionário ali, que é ser preocupado. Não deixar o negócio pra lá. Porque o deixar pra lá é o que mata qualquer empresa, assim. Eu já falei 3 vezes, deixa pra lá. Isso daí faz com que qualquer negócio quebre. Porque você para de pesquisar. Eu atendo um cliente que a gente tá fazendo a troca do sistema, do RP deles. Tem 8 anos que eles têm o RP, só tem uma pessoa na empresa que tem um contato do suporte. Ninguém nunca conversou com o suporte, porque deixou pra lá. Não, ninguém treinou a gente, aí eu tenho uma planilhazinha aqui de Excel, e aí tem milhões de coisas paralelas, e o empresário não consegue acompanhar isso tudo, se ele não está perto da operação mesmo. Então, essa característica de ter pessoas preocupadas ao nosso lado faz a diferença total. Eu concordo 100%. E eu acho que uma das coisas que nós passamos para a equipe mesmo é justamente isso, né? Eu sempre antecipei os problemas da Malu. Sempre. Trabalhando com ela, eu sempre antecipei o que poderia acontecer. A gente faz isso até hoje. Hoje mesmo nós tivemos uma marca que pediu para adiar uma publicidade porque eles ficaram com pouco estoque por conta da Black Friday. A minha primeira pergunta foi: vai dar algum problema de entrega? Porque assim, o influenciador... Do que já tinha divulgado. Do que já foi divulgado da Black, exatamente. Porque o influenciador, ele é a cara da marca quando ele está divulgando a marca. Então, se alguém comprou por indicação dele e teve problema de entrega por causa disso, daquela marca com a compra dele, eles vão mandar mensagem, vão falar: e aí, Malu, o Bruno, ou enfim, Eslen, Toledo, comprei, não chegou, o pessoal não responde, né? Então, a gente tem esse cuidado. Culpa é o saque. Então, a primeira coisa, quando ela falou isso, podemos postergar a entrega porque o estoque está baixo, eu falei: e aí, gente, vai ter algum problema? Porque eu preciso avisar o influenciador de que a gente, né, tem que esperar algumas mensagens, exatamente. Então, é justamente isso, é antecipar os problemas. Eu tô o tempo todo fazendo isso, inclusive no Materializa, né? E eu resolvi muitos problemas antes deles acontecerem, justamente por essa questão de olhar 2 vezes, ver se está certo, né? E ter esse comprometimento de não resolver os problemas antes deles chegarem na pessoa que está nos contratando, né? Então, isso é uma coisa que eu passo sempre para as meninas também. A gente precisa antecipar as coisas. A gente precisa resolver a vida deles. É isso. Eu acho que um segredo da gestão é time. Porque se você sabe o que tem que fazer e faz na hora, você está 10 passos à frente. Exato. Aí tem muito empresário que deixa para depois. Amanhã eu olho, aí a bomba estoura e já não tem o que fazer mais. Exatamente. E eu acho que é exatamente isso. E a Malu, obviamente, com o passar do tempo e entendendo que ela poderia confiar em mim, chegou um momento em que ela nem se preocupava mais com... Enfim, no sentido... Eu vou exemplificar para ficar um pouco mais claro do que a gente está falando. No sentido de publicidade, né? O que seria antecipar um problema? Veio um briefing da marca. Lê. Entender se é o produto que ela usa mesmo. Se eles querem que ela faça publicidade de um produto que ela não está usando. Bater a agenda, ver se naquele dia ela vai ter algum compromisso que pode prejudicar aquela entrega, se ela realmente vai conseguir fazer. Entender se o briefing está de acordo com o que ela prega, se não está muito apelativo, se tem alguma coisa que ela precise falar, que ela fala não faça muito sentido para ela. Ver se o link está funcionando, ver se o cupom está funcionando, testar o cupom. Muitos detalhes que a gente não para pensar. Exato. Então, tudo isso a gente faz e quando passa isso para o influenciador,
É como eu falei, pode acontecer, né, obviamente, no processo ali de ter alguma falha, mas é muito difícil isso acontecer. É muito difícil, porque são várias pessoas que estão ali nesse processo e uma das coisas é justamente essa, não, né, resolver o problema pro influenciador. Então, quando a gente passa alguma coisa, até resumo. Às vezes vem briefing gigante, assim, sabe? Algumas coisas que o influenciador já está fazendo publicidade daquela marca há um ano. Não precisa mais falar determinadas coisas. Resume aquilo, facilita a vida da pessoa. E as marcas A gente manda aceitam isso, briefing. assim? Sim, super. Então, isso é uma outra coisa que é interessante falar, que eu converso muito com as marcas e eu explico o porquê dessas coisas. Por exemplo, nós já tivemos briefings muito engessados. Hoje, quando eu fecho os contratos, eu tento deixar ele mais aberto para o influenciador falar da forma que ele achar melhor. Por quê? Porque soa o jeito dele. Quando é algo muito mecânico, as pessoas percebem que aquilo é forçado. A gente pula o stories quando Exato. a gente sabe que é... Exatamente. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu tento negociar, eu tento explicar. Para o influenciador é muito mais fácil de entregar, a entrega é muito mais orgânica e converte mais. Então, as marcas aceitam porque não sabe só que vai aceitam, ser... como fazem questão. Né? A gente tem várias marcas que hoje não só entendem, como preferem que seja feito dessa forma. Né? Lembra quando vazou alguma coisa de influenciadores, das agências? Tinham muitos comentários assim, a agência de fulano de tal é péssima, a agência não sei o que é muito rígida. Tinha. Acaba que é isso que acontece. Exatamente. Tem que fazer o meio de campo, entendendo o que a marca precisa, mas conseguindo adaptar para o que o influenciador faz no dia a dia ali. Exatamente. E, obviamente, nós tentamos fazer isso mostrando que é melhor para todo mundo, né? Óbvio... alguma marca vai bater o pé e vai falar, não, tem que ser essa frase aqui, tem que falar desse jeito. São raros os casos, mas acontece. E aí, tudo bem, né? A gente fala, olha, vamos abrir exceção, só isso aqui eles realmente fazem questão, mas o resto, né, a gente segue dessa forma e tal. Tentei explicar que dessa forma não seria o ideal. Eles já sabem que pode diminuir o alcance... E aí, a gente já explica para o influenciador e segue, geralmente, tá? Tem alguns casos que não tem como a gente resolver de outra forma, mas sempre que possível, sim. E, assim, uma agência de marketing de influência, geralmente, nós sentíamos muita dificuldade porque era só passar a informação, né? Então, quando eu questionava alguma coisa, trabalhando com a Malu, a agência, a maioria das vezes, não sabia responder. Então, eles tinham que falar com o cliente, voltar. A gente meio que assume a coisa junto, sabe? É como se a gente fizesse parte realmente do processo de criação, de entrega. Até ideias de conteúdo, reels, formato. Vamos fazer assim, a gente pode pegar imagens tal e sugere para o influenciador. Tenta facilitar a vida dele. Ele passa, muitas vezes, né? Nós temos alguns que passam imagens, nós mesmo mandamos para editar, para edição... Enfim. Isso acaba ajudando muito a marca. A marca e o influenciador também. Exatamente. E é muito legal isso, assim, porque, obviamente, tem alguns influenciadores com quem a gente trabalha há menos tempo que ainda é um processo de entender um pouco melhor o que funciona, o que não funciona, como ele entrega e tal. Mas tem alguns influenciadores que a gente trabalha há muito tempo que teve uma marca que passou pra gente um roteiro e eu falei, posso falar uma coisa? Eu pensei nesse formato, desse jeito, não. E elas falaram, olha, poxa, seria legal se a gente fizesse dessa vez, assim. Eu falei, cara, esse formato tá dando muito bom, tá convertendo pra caramba, assim, tá engajando bem e tal. Vamos tentar só dessa vez? Se vocês acharem que não tá bom, tá tudo bem, os próximos a gente segue. O dono da marca mandou mensagem pro influenciador depois agradecendo, porque o negócio bombou, assim, viralizou, sabe? Então, a gente tem muito essa percepção de acompanhar. Isso é outra coisa que a gente fala para as meninas. Fechamos o influenciador. Vocês vão seguir e consumir o conteúdo todo que ele está postando. Elas precisam entender as métricas também, ele depois. Sim. Quem que passa isso para vocês? A marca passa um relatório do que vendeu não, lá? A marca vocês só fazem... Não, a marca nunca abre. Eles não dariam esse poder de negociação nas minhas mãos. Quantos milhões que eu fiz? Exato, exatamente. Mas nós... Vocês conseguem fazer através do influenciador pela métrica dele.
Então, eles mandam pra gente os prints, né, de clique e tudo mais, e nós fizemos um relatório para mandar pra marca. E, por exemplo, a expectativa era que desse 1.000 cliques. E aí só deu 100 cliques. Isso gera algum problema ou tá acordado, tá em contrato, independente do que vendeu ou não? Não, obviamente tem contratos e contratos, né? Mas, assim, muitas vezes não é nenhuma questão de conversão só. Uhum. É uma questão de autoridade. Sim. Então, vou usar o exemplo da Malu e do Bruno de novo, né? A Malu falando sobre um suplemento, ela tem muita autoridade sobre o assunto, porque ela estuda isso há muito tempo. As pessoas seguem, como eu falei, né? O público dela segue ela por conta disso, das informações que ela passa sobre alimentação, suplementação e tal. Então, se ela está dizendo que aquela marca é muito boa, ela está agregando valor, entendeu? Ela está passando a autoridade que ela construiu depois de tanto tempo para aquela marca. Então, não é só uma questão de conversão. Até porque pode ser que naquele momento que ela faça a publicidade, a pessoa não esteja precisando daquele produto. Uhum. Né? E aí, no momento que acabou o dela e ela pensar, vou comprar o que a Malu indicou, ela vai converter depois. Você não consegue medir Não isso. consegue medir isso no momento em que aquilo aconteceu. Obviamente, a gente tenta entregar num horário, de um formato, né? Inserindo num contexto de que a gente acredite que, né, seja a melhor opção, que mais pessoas possam ver e tudo mais, para converter mais. Mas não é uma ciência exata. Sim. Né? É parecido com aquele caso que a gente estava conversando do piloto. Exato. Ele tem a publicidade no macacão, no carro, mas quantas vezes ele passa na televisão e a marca de quem está divulgando está sendo vista, não necessariamente está convertendo em dinheiro, mas tem muitas coisas intrínsecas ali que o desafio é conseguir medir para agregar valor. Exato, Nesse caso dele, ele tem que medir. Eu acho que ele até fez isso. Ele contratou uma empresa para medir quantas horas ele apareceu na televisão, de quantas horas, aí ele ficou, sei lá, 59 minutos na televisão ao longo desse ano. Quanto que custa aquilo? Uma empresa investiu 250 mil, se ela tivesse pagado para aparecer na televisão por 1 hora, teria gastado 1.200.000. É isso aí. É justamente isso. Então, quando a gente fala de Instagram, tem exatamente isso. A questão de visualizações. E pode ser que naquele dia os cliques no link para comprar realmente foram baixos. Mas a pessoa viu, né? Então, aquilo vai fixando também, né? Então, depois de um tempo, a pessoa que vê os stories do Wesley, por exemplo, e pensa em comprar um whey, ele sabe de qual marca ele vai comprar, né? Aquilo já está meio que gravado ali na memória dele, porque ele já postou várias vezes, ele já falou várias vezes. Então, se em algum momento ele for consumir, caso ele não consuma ainda, ou acabou dele, ele pensa em comprar, ele vai querer. E vai usar o cupom dele. Fixa mesmo, porque se a gente vê todos os dias, a gente conhece, parece que conhece as pessoas. Exatamente, exatamente. A gente fixa sim, isso é inconsciente. E tem muitas marcas que mesmo depois de finalizado o contrato, isso é interessante da gente falar, né? Porque na hora de negociar ali, eles falam muito em conversão. Mas quando finaliza o contrato do influenciador, muitas vezes a marca não desativa o cupom. Porque eles sabem que continua vendendo. Entendeu? Então, se alguém viu lá atrás um contrato de um influenciador com uma determinada marca, acabou o contrato dele, passou alguns meses, ele vai comprar e vai usar o cupom do influenciador e funcionar, a marca não desativa porque ela sabe que se não funcionar o cupom, naquele momento a pessoa pode dar um passo para trás. Né? Uma compra impulsiva, a pessoa não conseguiu o desconto, ela fica frustrada. Então, eles não desativam, justamente porque eles sabem que isso pode continuar acontecendo depois. Mas você acha isso justo? Não, a gente pede para desativar. Que parou de pagar. Exato. Não é justo, com certeza não. Mas é isso, entendeu? Eu acho que não adianta, né? É uma dança. Não adianta. São vários fatores, muitas coisas ali a serem levadas em consideração. Você trabalhou a vida toda na área de marketing? Sim. Eu tenho formação em marketing, só que eu era designer, né? Eu era designer gráfica. Trabalhei 15 anos como designer. E aí, depois eu comecei a trabalhar com a Malu e aí mudou completamente a minha expandiu vida. Muito, assim. Exato. Não, hoje é o que eu falei 360, não é mudou só mais completamente a minha vida, exato. Mudei de estado, enfim, muitas coisas aí. E nunca passou uma vontade de ser a cara
assim? Não. Porque é de Não. marketing, mas não aparece, né? Não. É sempre os bastidores. Exato. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Eu te falei, né? Uhum. Eu sou viciada em resultado. Então, eu gosto de ver as coisas acontecerem e isso me dá muito prazer. É muito desconfortável para mim colocar a minha cara, aparecer, falar. Só que, obviamente, agora com a agência, isso se faz mais necessário. Uhum. E somos adultos, como diz a Malu, né? A gente não é criança Não mimada faz o para que quer. fazer o que quiser, a hora que quiser. Então, tem que fazer o que precisa ser feito. Obviamente, por conta disso, eu tenho mais contato com influenciadores, com marcas. E aí acontece de eu me expor mais. E faz mais sentido também que as pessoas me conheçam. Sim. Porque, no final das contas, eu que vou cuidar delas nesse processo, né? Falando de influenciador, marcas, enfim. Então, eu entendo que é necessário, mas não é algo que eu fale, nossa, que legal. Assim, eu estou muito mais confortável já, tá? Acho que há uns 2 anos atrás isso não estaria acontecendo. Que legal. Mas não é. Eu sou muito feliz no bastidor. Isso é muito bom. A TT, por exemplo, foi uma decisão? Como que ela vai fazer divulgação? Ainda não? Você participou dessa decisão? Assim, Não, como jamais, não. A TT não é uma cliente ainda. Não. Mas não tivemos essa conversa ainda, não. Não. Porque eu tenho certeza que tem milhares de marcas que querem a TT para... Então, não, sabia? Não, assim, é mais a Malu divulgando marcas Produtos, infantis. Muito. Mas, assim, com relação a ela, a gente até brincou, né? Porque ela participou de algumas publicidades que a Malu entregou, ela participou. E aí, a gente brinca que ela tá trabalhando desde cedo para pagar as fraldas, né? Mas, assim, é uma uma brincadeira, né? Não consigo imaginar qual seria a decisão deles com relação a isso. Mas não foi levantada essa possibilidade ainda, não. Não é uma cliente ainda. Não, ainda não. É porque eu acredito que tem muitas marcas infantis que precisam de influenciadores mirins ali. Com certeza. Eu não sei se modelo, talvez, né? Porque ela ainda é pequenininha, então... acaba talvez... sendo a mãe, né? Não tem jeito. Exatamente. Vai sempre ter que contratar a mãe. Exatamente. Por isso que eu falei, né? Obviamente, marcas de brinquedos, roupas, higiene pessoal, muita coisa, né? Mas a TT, especificamente, não. Mas ela acaba meio que participando, né? De forma indireta. Ela usa. Exatamente. Mas isso, com certeza, não é algo que cabe a mim. Muito bom. Qual foi o maior desafio, assim, de tudo que você tem passado, né, que você passou? Pelo seu olhar, acho que é a MEF. Não, com certeza. Mas, assim, eu acho que, no geral, é o mesmo desafio em todas as empresas que a gente tem. Pessoas. Porque nós viemos... Peraí que eu vou reformular. Nós não tínhamos experiência com gestão de equipe, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com a Malu, era muito eu e ela. Muito eu e ela, tudo. E a gente tava dando conta e tava tudo certo. Só que, obviamente, isso é insustentável, né? Não tem como crescer fazendo as coisas só nós duas. E aí, obviamente, foram entrando outras pessoas para trabalhar. E aí... A nossa preocupação é sempre tentar deixar a Malu o mais livre possível para que ela consiga fazer o trabalho dela principal, que é, obviamente, conteúdo no Instagram. Uhum. Para que a gente consiga, né? Nós fazemos todo o resto andar para que ela consiga fazer em paz o que ela tem que fazer. Se ela tem que se preocupar com alguma outra coisa além disso, é porque a gente não está fazendo o nosso trabalho bem feito, né? Bom que a divisão de papéis é muito definida. Muito, sim. O trabalho da Malu é lá e o meu é atrás. É realmente isso, assim. Ela é a cara e eu sou o bastidor. Por isso que eu falei, desde o início isso ficou muito claro. E é muito claro isso para a equipe também, porque a gente passa isso para elas. Só que é isso, eu não tinha experiência com gestão de equipe e isso ficou mais... Obviamente, a Malu participou muito, agora um pouco menos. Mas ela participa, mas não da mesma forma que eu. Uhum. Não ativa no processo do dia a dia, né? A Malu confia em mim para fazer as coisas acontecerem, tocar as empresas.
E, como eu falei, ela se preocupa com o que, né, faz mais sentido e cabe a ela. E eu acho que esse foi o desafio em todas as empresas, assim, né? Conseguir ser dura, exigir, ser respeitada e, ao mesmo tempo, ser humana, sabe? Então, eu acho que eu consegui, depois de algum tempo, ter um equilíbrio nisso, assim. Porque hoje eu sou amiga de todas as meninas, amiga mesmo, assim, de todas as meninas que trabalham com a gente na equipe de todas as empresas. E, ao mesmo tempo, eu não preciso Consegue falar se uma coisa impor, duas vezes. consegue. Exatamente. Elas me respeitam pra caramba. Apesar disso, apesar de ter essa amizade. Nós brincamos muito, só que, né, em algum momento a gente vai falar sério. Se eu tiver que ser dura. Isso acontece o tempo todo e elas conseguem entender que isso é saudável. E como que você foi se formando, assim, nisso? O que você acha que virou o seu jogo para conseguir deixar leve uma coisa que às vezes precisa ser difícil, chata, né? Um feedback negativo. Então, muita coisa eu aprendi com a Malu. E aí eu sou muito, como eu falei, eu sou muito racional. Então eu tentava entender o que ela fazia que funcionava muito bem comigo, para tentar replicar isso com as meninas também. Mas eu acho que muita coisa vem de percepção, sabe? De observação, entender o que funciona. Porque nem tudo funciona igual para todo mundo, né? Cada um é de um jeito. Exatamente. É por isso que é desafiador. Não é porque as pessoas são difíceis, é porque as pessoas são diferentes. E são diferentes de mim também, entendeu? Eu sou uma pessoa muito prática. Eu sou aquela pessoa que arrisca aparecer grosseira, às vezes, falando. Mas não é. O meu WhatsApp tá uma loucura. Eu abro um grupo, o pessoal tá dando bom dia, bom dia, bom dia. Eu vejo uma pergunta e eu respondo. Não é óbvio pra mim aquela coisa de, nossa, eu vou dar... falar bom dia. Exato, mas não é por mal, né? Então, eu acho que depois que elas me conheceram, ficou mais fácil de entender isso. Tanto que as meninas que trabalham remoto, teve uma que me falou, nossa, a Leila no WhatsApp é uma pessoa pessoalmente completamente diferente. Então, muitas vezes eu falo isso, eu falo, gente, eu não estou... Não sou grossa. Exato, não, eu não estou reclamando, eu estou pontuando isso, não pode acontecer e tal. Então, eu tento, né, às vezes deixar claro que eu não estou às vezes, o áudio também, né? Áudio de WhatsApp no 2x é pra acabar, né? Parece brava. Aí, às vezes, eu falo, ouçam no 1, por favor, porque se eu tô falando um pouco mais rápido e eu tô preocupada com alguma coisa ou eu tô irritada com alguma coisa, pode parecer que eu tô sendo um pouco mais grosseira, né? Mas não é com elas, às vezes é com a situação que tá acontecendo, enfim. E... a convivência é o segredo também. Exato. Porque aí vai adaptando uma a outra. Exato. Tem uma que você sabe que você tem que ser mais delicada, porque já leva mais pro lado pessoal. Exato. A outra você já não pode ser precisa mais me preocupar. grossa. Exatamente. Exatamente. Mas hoje todas elas entenderam. Elas entendem super, assim, essa questão de comunicação. Mas eu acho que... Duas coisas que a Malu sempre falou desde o início, que eu levo para sempre, que eu acho que são muito assertivas, a nossa equipe trabalha remoto, né? Todo mundo. Todo mundo. Então, a Érica, que tá aqui, ela trabalha com a gente a gente trabalha presencial uma vez por semana. E mesmo estando aqui, ela trabalha remoto também. Então, o desafio, isso foi uma das coisas que a Malu me ensinou e que eu passo sempre para as meninas, é comunicação. Né? Não tem como uma empresa funcionar remoto se não tiver uma comunicação muito eficiente. Então, devolutivo o tempo todo, né? Passou uma tarefa, estou vendo, já mandei mensagem, não respondeu. Assim que respondeu, eu te aviso. Cobrei de novo, ainda não aconteceu, porque não tem como a gente... Isso você tinha propriedade para ensinar, porque você ficou trabalhando com a Malu 2 anos Exato. sem conhecer ela pessoalmente. Exatamente, exatamente. E é por isso funcionou. que eu falei, isso veio dela, né? Ela falou, olha, não tem como a gente fazer as coisas darem certo sem comunicação. Então, ela realmente tem razão. Né? Porque isso é uma coisa que eu passo para as meninas, inclusive para a gente pensar com relação aos influenciadores. Nós entendemos que o processo está andando, né? Mas se a gente demorar muito tempo para dar um feedback para ele vai achar que nós somos ineficientes, né? Porque ele não sabe todo o trabalho que está acontecendo ali atrás. Então, o tempo todo nós estamos avisando, vamos mandar.
vou confirmar, já te aviso. Cobrei, ainda não responderam. Assim que tiver notícia, eu te falo. Né? Então, tudo Só isso desse veio de lá. retorno vai gerando uma segurança muito grande no cliente. Exatamente, porque ele está entendendo que nós estamos trabalhando para as coisas acontecerem. Porque pode ser que nós estejamos trabalhando e se nós não avisarmos, ele vai achar que ninguém está fazendo nada. Ou ele pode achar isso, tipo, né? Ele pode imaginar, ele vai ficar na dúvida, que ele não sabe. Eu faço tá muito acontecendo. isso, porque normalmente quando eu vou prestar uma consultoria, o resultado ele não é imediato. Algumas ações pontuais sim, mas outras demoram um tempo maior ali para se concretizar. Eu sempre mando relatório de visita. Porque foi feito 10 milhões de coisas. Se eu não falar, ele não sabe, porque a empresa continuou com os mesmos problemas que tinha. Exato. Porque está caminhando para a solução. Então, essa comunicação transparente é o segredo. É, exatamente. Então, isso é uma das coisas. E a outra é feedback. Né? A Malu teve um problema com aquela equipe que ela dispensou, que fazia o lançamento dela. E aí ela falou, não, nunca mais eu vou deixar de dar feedbacks. Então, quando a gente abriu, né, e assumiu, na real, a MAP, isso era uma coisa que ela me falava, Leila, tem que dar feedback para as meninas, eu tenho que dar feedback para as meninas, tu tem que dar um feedback. Então, às vezes eu levava algumas situações de isso aconteceu tal coisa, ela falava, precisa conversar com ela. Né? Então, é uma coisa desconfortável, mas que hoje, para mim, eu entendo assim. Eu acho que o feedback, e eu falo isso para que elas consigam entender que se eu estou dando um feedback é porque eu acredito na capacidade delas. Você ainda se importa. Exatamente. Exatamente. Então, assim, enquanto a gente está avisando, está levantando os pontos que tem que melhorar, está conversando para a gente ver uma coisa não está satisfatória, precisamos mudar, precisamos melhorar, é porque nós entendemos que a pessoa tem capacidade de melhorar, ela tem capacidade de crescer. Então, isso é se importar. Eu estava conversando com um amigo um tempo atrás e ele me falou, eu não consigo, porque aí eu fico com pena da pessoa. Eu falo, cara, tu tá desperdiçando, tu tá tirando, na verdade, a oportunidade dessa pessoa crescer. Isso. Né? A gente não tá deixando a pessoa se desenvolver. Porque se não tiver feedback, ela vai achar que tá tudo bem. Ao invés de você achar que tá magoando a pessoa, você tá prejudicando ela. Exatamente. Não tá dando oportunidade dela ver onde ela tá errando e ela evoluir. Né? Então eu falei, cara, o que tu tá fazendo não é bom pra pessoa, isso não é legal. Aí eu comentei, e aí eu falei, mas e aí, o que acontece? Ele falou, eu demito. E aí, olha pra você ver, gera um problema pra gente. Porque aquela pessoa vai pro mercado se achando super boa, porque ela nunca tomou um feedback negativo, e aí ela vai prejudicar na outra empresa que ela for trabalhar. Exatamente. E eu levo isso muito a sério, né? Isso é uma das coisas que a Malu bateu muito na tecla comigo. Ela falou muitas vezes sobre isso. E eu entendi completamente o ponto dela. Ela tem muita razão. E isso é uma coisa que eu levo tão a sério que eu já fui demitir uma menina. E quando eu sentei para conversar com ela, eu falei, olha, infelizmente, ela falou, eu já sei. Ela já estava, assim, ciente de tudo que tinha acontecido. Porque isso eu já tinha... é uma boa gestão. Que Quando bom. a gente demite um funcionário e ele fica surpreso, quem errou foi a gente. Exatamente. Exatamente isso. E quando eu conversei com ela, ela falou, eu já sei, não precisa nem explicar. Vocês estão certas, eu não consegui, tá tudo certo. Enfim, mas isso eu levo muito a sério justamente por conta disso. Ela tá certíssima, né? Até porque a gente tem que dar, eu acho que tem que dar uma chance, né? A pessoa tem que entender o que ela tá fazendo, entender e até daqui a pouco ser honesta e falar, gente, não vou conseguir, isso aqui eu não sei, não gosto. Uma outra coisa que eu levo bem a sério também é entender o que cada um é mais apto, o que cada um faz mais sentido, assim, tem uma pessoa mais desenrolada em alguma coisa, mais analítica, mais planilha, dados, a outra é mais criativa, a gente percebe, hoje eu tenho um olhar, eu consigo enxergar isso de longe, assim, é muito mais fácil, mas no início não era muito claro, né, o que cada um vai fazer, eu falava, não, essa pessoa vai fazer isso aqui, só que ela não sabia fazer aquilo direito. Não era dela fazer aquilo. Então, acho que um erro muito grande, às vezes, é esse também. A gente tentar insistir em coisas que não faz... Que a pessoa não é o core dela. Ela não vai conseguir desenvolver. Que ela é boa Exato. Teste de validação. Exato. Ela vai ter que colocar muita energia naquilo para fazer aquilo. Ela pode até fazer bem feito. Acho que é até do Einstein, que se você colocar um peixe para subir uma árvore, ele vai passar o resto da vida se sentindo inútil. Exatamente.
Exatamente. E eu sou uma pessoa que eu vou insistir, eu vou fazer e vou fazer bem. Mas eu não vou estar feliz fazendo aquilo. E isso é importante, a pessoa tem que se sentir feliz fazendo o que ela está fazendo. Então, eu acho que isso é uma das coisas que... tanto que quando... Como eu estava comentando antes, né? A equipe que trabalhou na MEP são as meninas que a gente está levando sempre. Então, algumas das meninas são fixas na agência e no Materializa nós temos algumas outras meninas que também trabalham com a gente há muitos anos, que são freelas. E assim, cada uma tem uma personalidade, características diferentes. No Materializa, como a gente trabalha com o lançamento há 5 anos já, um filho criado, né? Como a Erika falou ali atrás. É um filho criado já. Roda então, sozinho. ele roda sozinho, exatamente. Todo mundo já sabe sua função, já sabe o que tem que fazer e tá tudo certo. A agência era um pouco diferente, porque eu tive que treinar as meninas e eu tive que ensinar absolutamente tudo que eu já fazia há muitos anos com a Malu. Ainda com o fator de que eram marcas e influenciadores diferentes. Então, eu também estava aprendendo a trabalhar com eles naquele momento para entender como funcionava melhor para eles. Nesse primeiro momento, eu falei para elas, a gente não vai dividir tarefa, porque eu quero que todo mundo saiba fazer tudo num primeiro momento, até porque se alguém faltar, outra pessoa vai saber fazer, e depois de um determinado período a gente vai definir o que cada uma vai fazer. Mas, assim, é muito claro para mim, né, essa questão do analítico, né, de quem é mais números, quem é mais criativo, enfim, fica muito bem dividido. Hoje a gente já consegue fazer isso, né, já tem algumas funções determinadas, fica muito mais fácil da gente fazer as coisas. Agora, como eu te falei, estamos organizando os processos, né, e vamos contratar a tua consultoria. Mas eu acho que isso é muito importante também. Esse é um desafio que eu tenho muito grande, porque assim, o empresário muitas vezes ele me contrata para organizar a empresa e estruturar para o crescimento, mas às vezes ele me contrata também porque ele não quer fazer gestão. Então ele terceiriza, a consultoria faz, implementa, ele vai cuidar de outros negócios, torna a empresa dele autogerenciável para que ele não precise ficar tanto ali. Mas essa parte de feedback, por exemplo, a gente até faz, mas não é a nossa alçada. O empresário, ele precisa estar ali. Precisa. E aí tem cliente que fala para mim, Larissa, eu não vou fazer. Eu não quero, eu não gosto, eu não me sinto bem. E aí ele prejudica a própria empresa. Exatamente. E isso acontece muito. Tenho estudado, pesquisado como fazer, porque, assim, na minha visão, ainda depende muito dele. Esse ponto especificamente. Porque gerir número, implementar processo, demitir, contratar, mandar ou desmandar, a consultoria pode fazer. Mas essa parte é do empresário, porque o funcionário, ele está ali, ele precisa admirar alguém. Ele tem que pensar que ele está crescendo, né? Então, isso é muito desafiador, porque as pessoas não gostam. Igual você não sabia fazer, nunca tinha sido gestora e contratado, e enfrentou, aprendeu e você faz. Gostando ou não gostando, você tem que fazer. É importante, é isso. Eu acho que nós precisamos fazer o que tem que ser feito, gente. Não tem como querer milagre sem se colocar no jogo, sabe? É isso. É por isso que eu falo que o maior desafio são pessoas, mas não é porque... Acho que as pessoas têm uma percepção errada disso, né? De, as pessoas são difíceis. Não é isso, é que realmente complexo, né? As pessoas são diferentes, então tem que ter um olhar, tem que entender como uma pessoa funciona, né? Como que a gente vai conversar com as pessoas também. São formas diferentes de falar e... entender o que move aquela pessoa, né? O que faz sentido para ela, se aquilo realmente é algo que ela gosta de fazer, se ela... E eu estimulo muito, muito, muito o contrário também, no sentido de elas também colocarem pra gente, olha, não tô conseguindo, sei lá, tô passando... como eu falei, nós trabalhamos remoto, né? Então, muitas vezes pode... sei lá, tá acontecendo alguma coisa na vida da pessoa que a gente não sabe, né? Enfim, não tem como descobrir... Tá todo dia bem. Exato, a pessoa... exatamente. E quando a gente não tá bem, obviamente, o nosso desempenho cai. E aí, eu percebia, assim, quando alguma coisa não tava legal, eu falava, alguma coisa tá acontecendo, né? Peguei um erro, 2, 3, isso não é comum.
E aí, quando eu ia conversar com a pessoa falava, olha, então, aconteceu tal coisa lá em casa e tal. E eu falava, gente, mas por que não avisou? E aí eu dava os dois pontos de vista, né? Primeiro, a gente tá aqui para se ajudar, né? Então, isso aqui tá te atrapalhando, o que tu acha que tu consegue fazer? Consegue dar conta dessa parte? Eu vou conversar com alguém para ver se, por enquanto, ela consegue dar conta disso aqui. E aí alivia e a gente também não tem problema. E segundo, que é o ponto de vista da empresa, entendeu? É uma coisa tão fácil de resolver e daqui a pouco vai dar um problema grande porque tá acontecendo um monte de erro porque tu não chegou e conversou comigo, né? Então, assim, eu dou muita liberdade para elas me falarem isso pelos dois motivos. Primeiro, pelo lado humano, porque eu acho que não custa nada se a gente consegue resolver e aliviar a vida da pessoa naquele momento, né? A gente fazer isso. E também pelo ponto de vista de empresa, porque assim eu fico segura de que as coisas não vão voltar a ter problema, né? É não a comunicação mesmo. Exato. Se não falar, não tem como saber. Exatamente, exatamente. Não é só no processo. Exatamente, é uma comunicação, mas que não é só uma comunicação no processo, né? No trabalho. Do mas dia, de pessoa, assim. Coisa, preciso sair. Exato. Exatamente. Então, e como elas trabalham remoto, tem isso, né? O que aconteceu agora com o Itaú mesmo. Que demitiu muita gente porque não estava trabalhando, né? A pessoa tinha meses que não entrava no sistema. E se você não controla, não tem jeito mesmo. Exatamente. E aí, como é uma empresa grande, não tem processo, você perde ali. Eu acho que as meninas são muito engajadas por conta disso também. Nós temos uma flexibilidade no sentido de eu preciso que as coisas sejam feitas. Né? Como, que horas, só precisa entregar. Exatamente. Assim, a gente não Essa pode, flexibilidade obviamente. É ótimo. Exatamente. Eu acho que, assim, não me interessa se tá na praia, se tá, sabe? As coisas acontecendo. Agora, a partir do momento que a gente começar a atrasar, que a gente começar a ter falha, aí a gente vai ter que ver, entender o que está acontecendo e resolver. Mas eu acho que isso faz com que elas comprem, elas vistam muito a camisa, sabe? Não sei. Eu valorizo isso demais, porque comigo é assim também. Entre aspas, né? Porque eu trabalho umas 16 horas por dia. Mas eu tenho flexibilidade de sair no meio do dia e ir pro dentista, por exemplo, entendeu? É esse tipo de coisa que eu acho que eu não gosto do negócio engessado. Você vai se sentindo culpada? Hoje em dia, não. É que eu vou trabalhando, né? Eu vou de Uber e vou trabalhando, então meio que... Mas, enfim, eu valorizo muito. É um benefício. As pessoas deixam de ganhar. Eu estava conversando até com uma parceira de RH semana passada, ela falou isso, assim, às vezes tem R$500, R$1.000, R$3.000 de diferença de salário por ser home office, a pessoa prefere o que tem salário menor, porque o benefício de estar em casa é maior. Mas é isso, eu acho que por isso que, eu não sei, eu tenho essa percepção, sabe, de que elas valorizam muito justamente por isso. Não tem aquela flexibilidade, não tem aquela cobrança de, né, ter que estar ali naquele momento. Tanto que elas falam abertamente, tô treinando agora, saindo daqui já amando e tal. E a gente não deixa de atender os nossos clientes por conta disso. Até porque sempre tem alguém online, né? Então, a gente se comunica. Olha, vou estar saindo para fazer tal coisa, vocês vão estar aí? Porque se entrar alguma coisa, estão esperando o feedback da marca para devolver para o influenciador. Eu estou indo para academia agora, alguém consegue ficar de olho para fazer isso para mim? Entende? Tem a comunicação. Por isso que as mas coisas essa parceria também é um diferencial. Tipo assim, não vou conseguir, tô saindo, alguém olha. Sim. Tem esse braço para se ajudar. Eu acho que isso vem muito da herança do Materializa. Materializa muito assim, porque é muito... eu sempre falava para elas definirem horários, mas para elas é melhor fazer dessa forma, sabe? Tipo, hoje, sem uma coisa pré-definida. Hoje eu fico de manhã, podem sair, eu tô aqui, se precisar de ajuda eu chamo vocês. Tem muito essa coisa, assim, entre elas, né? Então, pra gente funciona super, porque, como eu falei, elas têm essa flexibilidade e a gente consegue entregar eficiência, assim. Não deixamos nada, nenhum prato cair, assim, desde que a gente começou a trabalhar desse jeito. Aí teve um momento em que eu falei para elas, estavam todas trabalhando o tempo todo. Aí eu falei, meninas, ou vocês começam a se comunicar e descansar um pouco. É mais fácil, eu acho, a gente discutir
pra descansar do que o contrário. Tipo assim, vai dormir. Eu fico aqui. É umas coisas assim, de verdade. Caramba. No último Materializa teve muito isso, né? Porque a Mônica, que é uma das meninas que trabalha com a gente, ia casar no dia 1º de novembro e dia 31 ela tava trabalhando. E aí a gente, Mônica, vai! E ela, eu preciso ocupar minha cabeça, eu tô nervosa. Mas eu tentei dispensar ela e ela falou, não, eu preciso me ocupar, tá tudo certo. E aí fica naquela, né, de uma fala, não, vai lá, descansa, relaxa. Aí tem a Gil que trabalha com a gente que mora na Itália, então é outro fuso. Daí ela também, já tá tarde, Gil, pode dormir, eu fico. Elas são muito parceiras, assim, sabe? Então as coisas... Por isso que nós falamos, né? O Materializa já é um filho criado, assim. Elas já têm uma dinâmica que elas criaram que funciona para todo mundo. E o Materializa, ele dá um pico de trabalho ali, mas não é o ano todo. Exatamente. Então, fica até tarde, até de madrugada, mas é só uma semana. Exatamente. Assim, coisa exatamente. justa. E ele é pegadinho, mas não é nem durante todo o programa. Eu acho que as primeiras 2 semanas, né? É um pouco pior. É o pré-lançamento, exatamente. É a parte das vendas preparação, ali, exatamente. Um monte de perguntas, dúvidas iguais. Exato. E aí depois ele roda dentro do Instagram fechado. Aí tem suporte lá também, obviamente, as coisas continuam acontecendo, mas é num ritmo mais tranquilo. Uhum. Então... Vocês já fizeram o seu planejamento de 2026? Ainda não. Vou te convidar, então. Dia 23 de janeiro, vou fazer um evento para falar sobre gestão, negócio e planejamento estratégico. Então, a gente vai fazer o planejamento junto com os clientes, sair de lá já com um plano de ação, pegar na mão. Vai ser aqui, na Faria Lima. Então, tá super convidada pra gente fazer. Vai ser uma honra, com certeza. Depois eu pego as informações certinhas, mas eu estarei presente. Pode contar comigo. Ah, que legal. Porque eu ia perguntar isso. O que vocês estão pensando para 2026? Para a agência, se agora é hora de organizar ou hora de crescer? Uhum. Então, as duas coisas, na verdade, né? A gente está implantando os processos e para crescer. Esse é o objetivo, né? Agora que nós conseguimos entender como vai funcionar o fluxo, o que funciona melhor, nós estamos buscando sistemas para conseguir deixar mais organizado. As informações mais visíveis, digamos assim, porque desorganizado nunca esteve, né? Uhum. Mais fácil acesso às informações. E a ideia é, depois disso, a gente começar a divulgar mais, enfim... Né, conseguir fechar com outros influenciadores, obviamente crescendo equipe, né? Hoje estamos, assim, todas trabalhando pra caramba, mas eu já tenho, né, alguns pontos organizados de metas que eu coloquei, mas eu ainda não consegui sentar com a Malu pra gente bater juntas e definir. Por isso que eu falei que o planejamento ainda não está feito. Obviamente eu fiz, e assim que a gente conseguir, provavelmente em janeiro, né? Início de janeiro ali, porque agora o final de ano tá uma loucura. Acabou o ano, praticamente. Exato. E aí a gente sempre faz uma reunião, né? Alinha, vê resultado, etc. Coloca a meta, planeja e aí segue. Muito bom. Tem algum conselho, alguma dica que você gostaria de deixar pro pessoal? Então, eu acho que... Eu ia falar sobre essa questão de comunicação, feedback, mas eu acho que mais do que isso, com relação a pessoas, uma coisa que eu aprendi é que às vezes a gente olha muito... Obviamente, em algumas funções não tem como descartar isso, mas a gente vê muito a capacidade técnica e eu acho que é muito mais importante os soft skills, né, que a gente fala. Porque eu percebo que as meninas com quem a gente trabalha, elas não saberem fazer uma coisa nunca foi um problema. Né? Então, eu falo delas porque elas estão há muito tempo com a gente e para onde eu for, eu levo porque eu confio muito no trabalho delas justamente porque eu sei que tem vontade. É exatamente o que tu falou, essa questão de se importar, sabe? Uhum. Então, eu sei que é difícil, mas existe. A nossa equipe
Se não fossem as meninas no Materializa, assim, o último foi uma loucura. E elas, nossa, vestem demais a camisa. Então, é possível, né, de ter uma equipe comprada, assim, mesmo com essa questão de não ter a cultura presencial e tudo mais. A gente conseguiu ter uma equipe muito legal. E eu acho que é por isso. Eu acho que é porque, no final das contas, eu mantive as meninas que eu percebia que tinham vontade, né? De crescer, de aprender, de fazer, e que não se importavam de, né? Olha, tem isso aqui, topa. Elas falavam, cara, eu não sei fazer. Óbvio que eu quero, mas eu não sei fazer. Tu vai me ensinar? Consegue me ajudar? Eu, óbvio, tranquilo. Então, a grande maioria das que estão hoje, Já são nenhuma diamantes delas, lapidados. exatamente, nenhuma delas veio pronta no sentido técnico. Nenhuma delas foi contratada, tipo, eu sei fazer isso aqui e ela tá fazendo isso, assim, nenhuma. Foram pessoas com quem a gente trabalhou, que faziam outras funções, e aí no meio foi aquilo de perceber o que talvez encaixaria melhor, e colocando para fazer outras atividades e vendo que elas compravam e, sabe... Esse fator confiança pesa muito também. E é uma coisa que todas elas falam hoje, assim, olha, preciso fazer tal coisa, conta comigo. Eu acho que é isso, sabe? Aquela história de mais importante do que a guerra é quem tá do teu lado. Eu não lembro direito da frase, coloca depois aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Que legal, muito bom. O que eu percebo, assim, né? Para quem tá assistindo, tem muitos empresários, empreendedores que estão começando e muita gente que tem problema com gestão, com processo e que vem aqui buscar ali um suspiro, uma alternativa mesmo. Vendas é o coração. Porque se você não tivesse vendas, você estaria muito mais preocupada em resolver tudo muito mais rápido, porque você teria que ter dinheiro para se manter. Exato. Então, assim, vendas é muito importante. Ter esse processo de vendas, de captação, muito estruturado, dá tranquilidade para o empresário. Mas não é tudo. E aí a gente fala, por exemplo, lá da MEP. Você tinha venda, você tinha cliente, mas você não conseguia manter porque tinha uma série de coisas que não tinha como... não estava na sua alçada resolver. Então, o processo interno ele é tão importante quanto vendas. E esse é o desafio, é manter todos os pratos ali equilibrados, é o desafio que todo mundo passa, que eu tenho que ter venda, mas eu também tenho que conseguir entregar. Agora eu estou conseguindo entregar, eu preciso aumentar minha venda. E a gente sempre vai do ponto A para o ponto B, do B para o C. E é uma eterna busca de melhoria, de crescimento mesmo. Com certeza. Mas eu acho que processos bem organizados acabam facilitando, assim. O Marcelo Toledo, que é um dos influenciadores da nossa agência, ele tem um livro sobre gestão. E ele tem palestra também. E ele fala essa coisa do caos e ordem, né? Então, tem que ter alguém de caos, mas tem que ter alguém de ordem. Então, o caos é a venda, né? E a ordem é quem tá ali organizando o processo. E eu acho que são coisas que se complementam, realmente. Não dá para não ter caos, né? Porque o caos é aquela pessoa que atropela tudo, mas ela faz as coisas acontecerem. E tem que ter aquela pessoa também ali mais sensata, né, que chega e fala, ok, agora calma, vamos organizar isso aqui, porque dessa forma não vai dar para acontecer. Porque senão não adianta, né? Só venda sem a ordem, né? Sem um processo, a gente nem sabe o que está acontecendo na empresa, não tem como, né? Não se sabe... Quando a gente não tem tarefas definidas, não tem processos definidos, as coisas se perdem. É muito, muito mais fácil. No nosso caso de serviço, é muito fácil a gente se perder, né? Não perder prazo. Como eu falei, né? Nós pegamos ali um contrato, por exemplo, e aí tem uma série de coisas que a gente faz. E se a gente não tem uma organização, se a gente não tem um processo daquilo, acabou. A gente não vai lembrar. Porque são vários influenciadores, várias marcas, várias entregas, é muita coisa para fazer. Para cada um tem um prazo diferente. Cada marca tem um processo diferente, cada influenciador tem um processo diferente. O financeiro é diferente. Financeiro, emissão de nota, é tudo completamente diferente. Então, é uma realidade nova a cada contrato. Então, se nós não tivermos o nosso processo para fazer as coisas andarem, é muito fácil se perder. É muito fácil, até questão de Normalmente pagamento. O cliente paga para vocês repassam para o influenciador ou não? Eles que fazem... É split. No contrato, a gente já coloca, até por questão de transparência, né?
o valor que o influenciador vai receber e o valor que nós vamos E aí eles já receber pagam e emitimos. separado. Exatamente, nota fiscal separada. Então, nós temos o controle das nossas notas, temos o controle das notas dos influenciadores que nós fazemos também, né? A gente faz essa gestão para eles. Lembra, dia de pagamento, para eles conferirem se o pagamento foi feito, Porque senão você a gente confere volta o com a marca. seu, mas o dele você não faz a gestão financeira financeira, dele, só é. processo. Exatamente. Por isso que a gente confere com a equipe se entrou o valor, se foi pago. Se não foi pago, a gente vai conversar com a marca, entender uma nova previsão, enfim. Não é só entregar as coisas e beleza, agora a gente não precisa fazer mais nada. Não é assim. Muito legal, facilita a vida de muita gente. Facilita, exatamente. Mas é por isso que o nosso processo tem que estar redondo. Senão a gente iria dificultar a vida das pessoas. Igual tem muitas agências que são acontece. Tem muitas agências boas, mas tem algumas que são difíceis de lidar. Eu ia cortar essa parte. Muito bom, Leila. Foi um prazer. Muito, muito obrigada. Assim, adorei nosso papo. Acho que agregou muito, tanto para quem está assistindo, mas para mim também, assim. Porque não só o trabalho, mas a pessoa que está por trás de tudo isso foi uma honra. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra participar. Agradeço o convite, a confiança. Espero realmente ter conseguido agregar, né, algum insight ou alguma coisa para quem está assistindo. E fico à disposição. Quando precisar, eu puder ajudar com algo, estou aqui. Muito obrigada. Obrigada.